Amanhã tamo junto, hein? A partir das 3 horas da tarde. Quinto Sinal tá marcando 5 horas. Vem aí Bastidores do Poder com Cristiano Panvec e Lana Canepa. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Está no ar o Esporte em Debate desta terça-feira, véspera de feriado, dia 14 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo, estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, em 85.3 para a região de Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, participe conosco da nossa arquibancada virtual, do nosso chat e não esqueça, deixe o seu like. Programa mais curto, vamos até às 18h30, porque hoje é dia de futebol. Logo mais, às 19 horas, a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa. Pela 36ª rodada, tem Guarani e Criciúma. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão na voz de Carlos Batista. Então, sem perder tempo, direto e reto, vamos com os assuntos do programa de hoje. Antes, destacando, e há uma necessidade emergencial em função da temperatura dos últimos dias, de registrar neste momento a temperatura em Campinas. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, 34,4 graus nesse momento em Campinas, às 17 horas e 3 minutos. No comando técnico, Gabriel Ribeiro, GR, também com Lucas Pessoa no YouTube. As imagens do YouTube, os cortes, através do Lucas Pessoa, já aquela imagem ampliada para a gente mostrar tanto o GR, olha aí, ó, o GR com o bonezinho e também o nosso querido Lucas Pessoa, equipe técnica comandada pelo Gil Klepper. É o seguinte, a partir de agora você pode participar conosco, o nosso canal aberto com você, ouvinte da Bandeirantes, através do 971021493. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de áudio, WhatsApp 971021493. O Fala Galera de hoje, qual o seu palpite para o jogo do Guarani contra o Criciúma? E aí, Bugrino, tá confiante? O que você acha? Qual a sua expectativa? Qual o seu palpite para o jogo? E para os ponte-bretanos, entre os pendurados, Arthur, Fábio Sanches, Felipinho e Gé, quem faria mais falta para a Ponte caso levasse o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Juventude? Eu repito, entre os pendurados, Arthur,
Fábio Sanches, Felipinho e Gé. Quem faria mais falta para a Ponte caso levasse o terceiro cartão amarelo contra o Juventude no próximo sábado lá em Caxias? 971021493. A sua participação também é válida, é permitida através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já as pautas do programa de hoje. Antes eu tenho um recado da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Então experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Como é que é, Tigrão? Chimichurri! Mais uma vez. Chimichurri! Calma, Tigrão. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora mesmo para saber mais, aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado já na área para participar conosco. Alô, CH, um grande abraço para você, boa tarde. Oi, Bolis, boa tarde, um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira, que tenhamos uma grande partida do Guarani, é isso que eu desejo sinceramente. O tempo urge, então vamos ao Fala Galera de hoje. Calor, hein, Bolis? Que calor. Qual o seu palpite para o jogo do Guarani contra o Criciúma? Seco, Guarani. Apertado, mas Guarani vence o jogo. Entre os pendurados, Arthur, Fábio Sanches, Felipinho e Gé, quem faria mais falta caso levasse o terceiro amarelo contra o Juventude? Sem nenhuma dúvida, Fábio Sanches. Só que a Ponte não tem saída, né? São 2 partidas, ela tem que ir com força máxima nas 2 partidas, na minha modesta opinião. Seria um desastre para a Ponte caso o Fábio Sanches contra o Juventude tomasse o terceiro cartão amarelo. Bolis. Isso, tá aí, portanto, CH, o bate pesado. Olha, a sua confraternização de final de ano já tem um local certo para acontecer? Não? Então a nossa dica é Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Reunião da empresa, amigo secreto, encontro dos amigos de formatura do futebol, reunião da família, aniversário e muito mais. Reúna o seu pessoal e deixe o resto por conta do Ponto 10. Pratos à la carte, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados e pizza. Tem ainda o rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem também a pizza de sorvete, que é uma sensação. Cervejas geladíssimas, chopps, vinhos, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias. João Dias, porque ele está lá todos os dias. Já diria CB o Oráculo. Aliás, hoje eu estive lá no Ponto 10 e, claro, João Dias estava lá. Aquele almoço sensacional. O WhatsApp é o 19 97410 6068 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na Rua Boa Ventura do Amaral 788. Fone 3234 4390. E é o seguinte, vamos com as pautas do programa de hoje. Lucão, começando com o Guarani, projeta duelo contra o Criciúma. Em confronto decisivo pelo acesso na Série B, Guarani recebe o time catarinense daqui a pouquinho às 19 horas. Você que está indo ao brinco, participe conosco. Qual a sua expectativa? Através do Fala Galera. Bugre pode assumir a 6ª colocação e ficará 1 ponto do G4 em caso de vitória. Humberto Louser não vai poder contar com Alan Santos suspenso, Matheus Barbosa incômodo muscular e Bruno José um trauma no tornozelo direito. Alvarinho, Lucas Araújo ou Anderson, Iago Teres ou Pablo Tomás. Ainda pode aparecer o Isaac. São os prováveis substitutos. São 12 jogos entre as duas equipes no brinco, com 10 vitórias do Guarani, 1 empate e apenas 1 derrota.
E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista. Relembre polêmica com o Criciúma, adversário desta terça-feira. O ano passado rolou uma polêmica, foi esse ano, né? Começou o ano passado, que terminou esse ano por conta do ranking Copa do Brasil. Mais detalhes no portal Carlos Batista, carlosbatista.com.br. Claro, vamos falar da Macaca, que volta a campo para o jogo decisivo contra o Juventude. O Juventude que joga hoje, hein? Fechando a 36ª rodada e no sábado recebe a Ponte. Elvis fala sobre o sentimento que ficou após a vitória sobre o Tombense. O Meia comenta ainda como encarar este momento adverso da Ponte Preta. Elenco se reapresentou na manhã de hoje e já deu início à preparação para o duelo contra o Juventude no próximo sábado às 17 horas. A Ponte tem chance de garantir a permanência já na próxima rodada. Para isso, a Ponte precisa vencer o Juventude e torcer por tropeços de pelo menos 2 dos 3 concorrentes que estão abaixo dela: Sampaio, Chapecoense e Tombense. Everton da Ponte Preta é suspeito de importunação sexual e lesão corporal. Atacante que negocia rescisão de contrato com a Macaca foi denunciado por 2 mulheres. Pendurados da Ponte para o duelo contra o Juventude: Arthur, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Felipinho, Gé e o Everton. E para fechar, no portal Carlos Batista, o destaque da Macaca: saiba a combinação necessária para garantir permanência da Ponte já na próxima rodada. Notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. Cruzeiro anuncia Paulo Autuori como técnico interino até o fim do Campeonato Brasileiro. Diretor do clube tem a missão de salvar o time do rebaixamento. Atualmente a equipe mineira está na 17ª colocação com 2 jogos a menos. Tema 2. Botafogo pode ser o primeiro campeão brasileiro da história com 5 treinadores diferentes. Thiago Nunes, novo comandante, tentará salvar título que parecia certo. Antes dele passaram Luiz Castro, Cláudio Caçapa, Bruno Lage e Lúcio Flávio. E para fechar o tema 3, Ministério Público Federal defende ao STJ que Robinho, condenado na Itália, cumpra pena no Brasil. O jogador foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual por atos ocorridos em 2013 em solo italiano. A argumentação do Ministério Público Federal agora será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E é claro, você já sabe, para fechar, tem o Na Lata. Antes do intervalo, são 17 horas e 12 minutos. Já o Vladimir Catarino chega trazendo as últimas informações da dupla campineira. A galera já está participando conosco. Boa tarde, Boles e equipe. Opa, um grande abraço. Acho que nesta fase, Fábio Sanches e Felipinho são os mais necessários para serem poupados. Um grande abraço, é o Paulo Jacomã Conde na Paraíba. Valeu, Paulão, um abraço para você. Sempre participando e sempre interagindo conosco. Sócio torcedor não vendeu quase nada e encerra 6 horas antes. O ouvinte que mandou aqui pra gente a mensagem foi o Pedro Serafim. Mandou inclusive aqui um print de uma conversa com o pessoal do sócio campeão. O check-in começou no dia 7, ele pergunta como fazia para comprar o ingresso, para fazer o check-in, né? Já que está encerrado. E a resposta para ele foi de que o check-in encerrou faz 1 hora. Essa mensagem foi enviada às 13h26, então hoje. Tá bom, tá registrado, viu, Pedro? Como diria aquele narrador famoso, tá registrado. Aqui pelo YouTube, o Antônio Silveira tá dizendo que o Bugrão vence hoje 2-0. Carlos Silva, Guarani, Amor Eterno, Parelheiros, capital com o Bugrão. Valeu, rapaziada. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Fala, meu amigo! Já tá sabendo da Black Friday Uesco? São 30 ferramentas Uesco distribuídas ao longo de todo o mês de novembro. E participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco no @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial que vai estar fixado no feed e marcar um amigo. Depois, acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto! É só torcer. Corre pra participar! Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate, no aquecimento para o jogo de daqui a pouquinho entre Guarani e Criciúma. Só a vitória interessa ao Bugrão. Criciúma é o terceiro colocado com 60 pontos, o Guarani nesse momento é o nono com 56, mas vencendo ele ultrapassa de uma vez só Mirassol, Novo Horizontino e Vila. E fica um ponto no próprio Criciúma. Lembra que o Juventude ainda joga contra o ABC hoje lá em Natal. E o Guarani fica também a um ponto do Sport. O Sport que hoje perdeu Sabino. Sabino foi constatada uma contusão nesta reta final dos últimos 2 jogos. Fica fora, portanto, o Sport que na última rodada empatou diante do Atlético Goianiense. O Atlético que, aliás, é o segundo colocado. E o Guarani na última rodada tem um confronto direto exatamente contra o Dragão Goiano. Siga participando conosco, 971021493.
Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Então visite a unidade de Campinas. Fica na Avenida Mirassol, 214, bem atrás do Cemitério da Saudade, de fácil localização. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino vem chegando, antes pedindo a sua participação aqui conosco através do Fala Galera. Qual o seu palpite para o jogo do Guarani contra o Criciúma? E para os ponte-bretanos, entre os pendurados, Arthur, Fábio Sanches, Felipinho e Gé, quem fará mais falta para a Ponte caso leve o terceiro cartão amarelo contra o Juventude? Lembrando que a Ponte pega o Juventude e na última rodada recebe o CRB. Na 38ª rodada, e esses jogadores, considerados titulares, eles estão pendurados. 971021493. Vladimir Catarino, chega mais! Trazendo informações do Guarani, que entra em campo daqui a pouquinho, né, Vlad? Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações do Guarani. Bugre daqui a pouquinho entra em campo, fechando essa 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou contra o Criciúma no Brinco. Importantíssimo, né, Boris? A gente vem falando isso durante praticamente esses 11 dias em que o Guarani ficou sem jogar, após o empate sem gols contra a equipe do Londrina, porque uma vitória no jogo de hoje coloca o Guarani apenas um ponto atrás do G4, ou seja, mantém o Bugre com o sonho aí e a luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, não vai ser um jogo fácil, claro que não. Criciúma vem de uma sequência de 3 jogos vencendo de forma consecutiva. Das últimas 5 partidas, foram 4 vitórias e apenas uma derrota. Retrospecto do Criciúma nas últimas partidas é muito bom, mas o Guarani precisa quebrar exatamente esse retrospecto, que também é negativo por parte do Bugre, né, Boris? Afinal, das últimas 5 partidas, o Guarani não conseguiu vencer. Foram 3 empates e 2 derrotas, sendo 4 partidas sem marcar gols. Para o jogo de daqui a pouco, Boris, o técnico Humberto Louser mais uma vez vai ter problemas para escalar o time. Problemas nos 3 setores. Na zaga, não vai contar com Alan Santos, está suspenso, foi expulso contra o Londrina. No meio campo, não vai contar com Matheus Barbosa, volante sentiu dores aí durante os treinos na semana, está fora. E no ataque não vai contar com Bruno José, aquele problema crônico do Bruno José no pé, acabou tirando o jogador desta partida. E também outros problemas aí que sofreu o Bruno José, está fora, está entregue ao departamento médico, não joga. A tendência é que o técnico Humberto Louser opte pelo Alvarinho na zaga, no lugar do Alan Santos ao lado do Lucão, que volta ao time. No meio campo, como volante, o Enderson deverá ser o companheiro do Matheus Bueno. E no ataque, Iago Teles deverá ser o substituto do jogador Bruno José para essa partida contra o Criciúma. Mas vamos ouvir, Boles, falando sobre a expectativa para essa partida, sobre essas últimas fichas que o Guarani joga em busca do acesso, o Lucão, que projeta o duelo de daqui a pouco contra o Criciúma. Boles. Mas conhecemos bem, né, e estamos estudando a equipe do Criciúma. Sabemos que é uma equipe que tem muita qualidade, é uma equipe que, assim como a nossa, também gosta de ter a bola, mas também em alguns momentos do jogo é uma equipe de transição, uma equipe rápida, né, e que finaliza bem as jogadas. Então a gente tem que estar muito atento, porque não vai ser um jogo fácil, mesmo a gente estando dentro de casa, né, eles podem vir com uma proposta de vencer o jogo ou até mesmo de empatar o jogo por estarem na nossa frente. A gente tem essa consciência, a gente vai precisar sentir isso ali quando começar o jogo, quando o árbitro apitar, mas a gente não tem outro pensamento, cara. É vencer para poder continuar sonhando e brigando aí até o final do campeonato. O Guarani, portanto, deve jogar daqui a pouquinho com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alvarinho e Mike.
Wenderson, Matheus Bueno, Bruninho, Iago Teles, Derek e João Vitor, esse provável time do Guarani. A arbitragem do jogo vai ser do mineiro André Luiz Policarpo Bento. Ele vai ser auxiliado pelo Celso Luiz da Silva, pelo Marciano da Silva Vicente, no VAR estará o Rodrigo Nunes de Sá. Confronto importante, decisivo, portanto, aí para o Guarani daqui a pouquinho. Eu falei sobre o Bruno José, o problema no pé, né? Até rimou, mas não é esse o problema que o tira da partida de daqui a pouco, viu, Boles? Além desse problema que ele já vinha enfrentando, o Bruno José também teve um problema, outro problema de contusão, foi um ensinamento, um trauma, na verdade, né? Um trauma no tornozelo direito. Isso fez com que o Bruno José ficasse de fora da partida de hoje. Daqui a pouquinho tem Guarani e Criciúma, partida decisiva. O torcedor já está chegando ao brinco, promoção de ingresso na Cabeceira Sul e também no Tobogã. A expectativa é de grande público. Daqui a pouco a gente volta falando mais do Guarani, inclusive trazendo a escalação confirmada. Boles. Beleza, já ao vivo, Vladimir Catarino, por volta das 18h01, 18h02, ele já vai trazer a escalação do Bugrão para o jogo de daqui a pouquinho contra o Criciúma. Há uma expectativa muito grande em relação a isso. A informação que a gente obteve é que, de fato, o Lucão e Alvarinho devem formar a defesa, com o Diogo Matheus pela direita, Mike pela esquerda, o Lucas Araújo assumindo a posição do Matheus Barbosa, provavelmente o Matheus Bueno sendo um pouquinho mais recuado, sendo aquele primeiro volante, com o Lucas Araújo. E aí, dúvidas, muitas dúvidas na cabeça do Humberto Louser. Claro que nesse momento ele já definiu o time só vai ser anunciado. Tem o Pablo Tomás, tem o próprio Gustavo França, tem a situação de 2 atacantes, tem o Isaac, que pode jogar, fazer essa função, tendo uma nova oportunidade, o Iago Teles correndo por fora, eu acho pouco provável. A tendência é que o Pablo Tomás seja escolhido pelo treinador. Eu faria diferente, eu colocaria o Isaac. Disse isso hoje na tela da Band. O Isaac não vive uma boa fase? Não vive. Mas o Guarani precisa de algo diferente para o jogo de logo mais. Para tentar e buscar, não só tentar, né? Para conquistar o resultado positivo e se manter vivo na luta pelo acesso. Este algo novo seria o Isaac no time. Ou até mesmo 2 centroavantes. Mas eu acho que muito provavelmente isso não vai acontecer. Derek e Bruno Mendes jogando juntos. Mas o Isaac seria uma boa. Pode dar errado? Pode dar errado. Afinal de contas, vem jogando pouco com o Humberto Louser. Deve estar treinando muito mal, né? Porque vem sendo pouquíssimo utilizado com o Humberto Louser. Mas o Pablo Tomás, para mim, é o Lucas Silva da chegada do Humberto Louser. Você, torcedor bugrino, se recorda. Praticamente em todos os jogos do Humberto Louser, as primeiras partidas, ele colocava o Lucas Silva. O Lucas Silva não fazia absolutamente nada. Tanto é que não coloca mais o jogador. Agora é o Pablo Tomás. Fez aquele gol importante na raça, na luta, na determinação contra o Vila Nova, mas por diversas circunstâncias. Choveu demais, foi no abafa, a bola levantada na área, teve os méritos de fazer o gol, mas evidentemente o Pablo Tomás, para mim, fica como opção, deveria jogar o Isaac. Mas quem tem que falar mais sobre isso são os comentaristas. Afinal de contas, eles ganham muito bem para isso. Já a opinião do CH, mas eu gostaria de ouvir também o Tigrão, que estará na transmissão, mas agora vem participar conosco do Esporte em Debate. Fala aí, Tiger. Um grande abraço para você, boa tarde. Um abraço para você, Boles. Toda vez que eu te vejo assim no vídeo, como eu tô vendo aqui, eu me lembro, não da minha infância, que eu já era cavalão, mas da infância dos meus filhos. Eu me lembro do boneco Falcon. Não é da minha época, viu, Tigrão? Ah, mas não é da sua época, agora, né? Mas, porque você é mais jovem. Mas quando os meus filhos eram crianças, eles brincavam com o Falcon. E você com essa barbicha aí, tá bem parecido. Ô, Boles. O problema é a manutenção dela, viu, Tiger? Tem que ter a bala. Sei disso. Tem que ter a bala. Eu sei disso. Isso aí, cada vez que você vai no Jaça, você deixa um valor. Aí, ó. Aí, pra quem bicho tá no aí. YouTube, Tá igual ou não tá? Olha aí. Aí, ó. Só que aqui pra mim não tá aparecendo a cabeça dele, né? Não, tá com muito cabelo. Não. Aqui cortou o pescoço. Não sei por quê. No meu... Não sei por quê. Bom, deixa o Falcon pra lá. Aí, agora... Aê, olha lá. Ó, tá cheio esse Falcon, hein? Olha aí. Tá com a mala cheia também. Dá até inveja, não dá, Boles? Fala por você, Tigrão. Eu tô falando por mim mesmo. Não,
Colocou meu santo nome em vão? Fala pra você. Não, eu com a sua idade eu quebrava a lâmpada. Sei. Hoje eu molho a meia. Pois é. Não é brincadeira não, mas você chega lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, se eu chegar na sua forma física, na sua inteligência, no seu conhecimento, eu estarei muito satisfeito, viu, Tigrão? Você sabe que o coroa de hoje é o jovem que deu certo, né? Sim, com certeza. O jovem, quando o jovem quando dá tudo errado, ele não chega nessa fase. Concorda comigo ou não? Ah, em gênero, número e grau. Beleza, então eu espero que você seja um coroa, assim, dos mais bem-sucedidos amanhã, mas que você hoje aproveite bem esse momento de mala cheia, entendeu? Porque eu aproveitei o meu, não posso reclamar, não. Ah, eu tô aproveitando também, viu, Tigrão? Cuidado, hein? Cuidado que você faz um por ano, hein? Não, aí não tem mais essa situação aí. Ô, Tigrão, fala do Guarani, Tigrão, o tempo urte. Jogaço, uma pena que o Guarani, num jogo tão decisivo, tenha jogadores importantes fora, como o Alan Santos, como principalmente o Bruno José. Agora, de última hora, Bruno José e Alan Santos a gente já sabia, o Alan Santos suspenso. E o Bruno José, quem deu o pisão nele, quem que foi, Boles? Foi o jogador lá do Londrina, o Paulinho Mocelin, né? Por Esse trás. aí. É. Maldoso, hein? Foi. Pisou por trás, um pisão feito, tomou amarelo, depois o VAR revisou para vermelho de forma correta. E agora, de última hora, também o Matheus Barbosa, né? Que é um cara que dá uma estabilidade, que dá a cadência ao meio-campo, que tem saído quando ele joga com o Bueno. Quando o Bueno entrou, o Matheus Bueno saía mais, se aproximava mais da linha ofensiva, depois inverteu. Hoje, quando jogam os dois, o Barbosa é que sai mais. Então deve ter o Lucas Araújo. Eu não começaria com o Ivan Alvarinho, gosto dele, mas eu acho que o outro é mais especializado, Valber. Eu faria a zaga com Lucão e Valber. Não mexeria com esse negócio de lateral direita, de puxar o Alvarinho para lá, sacar o Diogo Matheus, não faria isso. E eu começaria com o João Vitor, numa beirada, com o Derek na outra, mas com liberdade total para fechar na área, né? Quando a jogada vier do lado oposto, onde ele está posicionado, ele fecha na diagonal, e com o Bruno Mendes centralizado. Os meninos todos que você citou aí, né? Pablo Tomás, né? Enfim, alguns jogadores que apareceram na equipe algumas vezes, né? Mas que, fora esse gol marcado aí contra a equipe do Vila Nova, gol salvador, diga-se de passagem, porque o Guarani perdia até 50 minutos do segundo tempo, eles, na verdade, não conseguiram realizar um grande trabalho quando começaram as partidas. E hoje é jogo para caboclo cascudo, né? Hoje é para jogador que tem grande identificação com o clube, que não pipoca para um apupo da torcida, que tem o DNA do clube na veia. E esse cara, o que reúne todos esses atributos é o Bruno Mendes, formado na casa, né? Muitos gols, muitas partidas, conquistas, acesso. Aí rodou o mundo aí, times grandes, inclusive fora do país, e acabou voltando. É muito jovem ainda, mas esse é o cara que hoje vai falar: moçada, joga em mim aqui, capricha aí no jogo aéreo que eu vou resolver o jogo. Esse é o cara. Então, claro que eu não começaria com ele se o Bruno José estivesse em condições de jogar. Eu ainda manteria o Derek com o Bruno José e com o João Vitor. Mas o Bruno José não joga. Então troca de Bruno, vem com o Mendes. E faz essa movimentação, hora um, hora outro, ocupando ali o lado direito, o João Vitor do lado esquerdo. Às vezes pode inverter, pode cair o Derek lá na esquerda, o João Vitor na direita, predominantemente com o Bruno Mendes centralizado, mas não obrigatoriamente. Também pode cair pela beirada, às vezes ele tem facilidade ali pelo lado direito, né? Parece que aprimorou mais o seu condicionamento físico, depois de muito tempo fora do país, com outro ritmo de treinamento lá no Japão, com outro método de treinamento, com outra frequência de jogos. Aí veio
e antes de acertar com o Guarani ficou um bom período inativo, agora parece que está se movimentando mais, está com mais explosão. Então eu faria isso daí sem inventar muita moda, e o Guarani tem que ganhar esse jogo, mas de qualquer maneira, e você quer saber o que eu acho? Eu acho que ganha. Eu acho que ganha e ganha bem. Não vejo nada, com todo o respeito à belíssima campanha de G4 do Criciúma, não vejo nada de especial no time do Criciúma. Nada. Eu vi o jogo Criciúma e ABC, eu fiquei horrorizado, o ABC matematicamente já rebaixado, eu fiquei horrorizado com a dificuldade do ABC, do Criciúma, perdão, que segurou a vitória com as calças nas mãos, quase tomando um empate no finalzinho, com lance de pênalti na última bola do jogo, discutível, aí o VAR não confirmou, foi consultado e acabou o jogo, a torcida do Criciúma com o coração na mão, botando exordil sublingual, né? Então esse é o time do Criciúma, todo respeito, campeão da Copa do Brasil, é um time de muita camisa, de muitos títulos estaduais lá em Santa Catarina, mas eu não consigo ver num jogo dentro do brinco, com a torcida empurrando o Guarani, nada assim de intransponível, nada de invencível, muito pelo contrário, um time plenamente batível e o Guarani não com a tiriça das últimas partidas, não com essa apatia até de alguns momentos no jogo, mas jogando aquilo que jogou em boa parte do campeonato, sobretudo dentro do brinco, tem totais possibilidades de ganhar e ganhar bem e voltar para a briga definitivamente. Bolis. 17h35, já também a opinião do CH. Potente, sustentável e muito resistente, com luminárias e projetores Nova Light. Você conquista iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores da Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo em transmissões Full HD e também em câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetores luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um verdadeiro campeão. Acesse novalight.com.br. E para você, CH, qual a sua expectativa para o Guarani daqui a pouquinho entrando em campo diante do Criciúma? Olha, Bolis, hoje é vida ou morte para o Guarani. Jogo complicado contra o Criciúma. E para complicar um pouco mais a vida do Guarani, o Loser tem 2 desfalques aí que eu considero muito complicados. O Barbosa não joga e o Bruno José também. Bom, não adianta ficar lamentando, né? Ele vai ter que achar dentro do elenco as soluções. No meio campo, acho que tem que jogar o Araújo, não tem muito segredo, né? Ele tanto joga como primeiro volante, como segundo volante. A característica é diferente, o time perde em qualidade, mas não tem o que fazer. Para mim, além desse problema, o maior deles é não ter o Bruno José. O Bruno José se tornou, ao longo desse brasileiro, o principal jogador do Guarani. E não ter o Bruno José nessa partida decisiva é extremamente complicado. Aí existem várias situações que podem ser utilizadas. Colocar, por exemplo, o Isaac no jogo, como uma espécie de ponta esquerda, na última linha, e deslocar o João Vitor para o lado direito. Essa é uma opção. Outra opção é jogar com 2 centroavantes, Derek e Bruno Mendes, e manter o João Vitor do lado esquerdo. Uma outra situação é colocar o França, enfim, esses meninos que têm entrado e não têm resolvido. Existe uma outra possibilidade que é fazer uma dobra do lado direito, colocar o Valber de zagueiro, que eu não faria, eu colocaria o Alvarinho de zagueiro ao lado do Lucão e manteria fora do time o Valber. Mas em considerando essa possibilidade de dobra do lado direito, eu avançaria o Diogo Matheus e colocaria o Alvarinho
de lado de lateral direito, colocando o Valber na zaga. Essa é uma outra possibilidade, a menos provável, e que eu não faria. E o que eu faria? Pergunta o amigo para este amigo aqui. Eu colocaria 2 centroavantes. Eu acho que é uma maneira de você colocar em campo os melhores jogadores, aqueles que estão numa fase pelo menos razoável. Eu faria isso. E o Guarani tem que tentar definir esse jogo no primeiro tempo, não é? Ser incisivo, ser rápido, tentar sufocar o Criciúma, que é um adversário muito competente. O técnico Tencati hoje é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Cláudio Tencati no Criciúma tem o trabalho, acho que só não é tão longevo como o do Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras. Então é um trabalho sólido, é um trabalho que não é à toa que o Criciúma, com um time médio, tem 60 pontos. Isso é muito do trabalho do técnico Tencati. De qualquer maneira, o Guarani ganhou do campeonato com uma combinação de resultados, mais uma oportunidade, se vencer o jogo de hoje, ainda de ficar no páreo. Tomara que consiga, não vai ser fácil, mas o Guarani dentro de casa tem que se impor para tentar, de qualquer maneira, vencer a partida. Boris. Aliás, CH, você falou sobre o Tencati, ele chegou no Criciúma em 2021, depois de um longo período no Londrina, né? No Londrina ele ficou de 2011 a 2017. No Criciúma ele chegou em 2021 5 jogos, na temporada passada 53 jogos, então 5 mais 53, e nessa temporada já tem 54 jogos, 112 jogos do comando técnico do Criciúma, o Cláudio Tencati. Olha, a galera participa conosco, fala a galera de hoje, qual o seu palpite para o jogo do Guarani contra o Criciúma? Entre os pendurados, Arthur, Fábio Sanches, Felipinho e Gé, quem fará mais falta para a Ponte caso leve o 3º cartão amarelo no jogo contra o Juventude? Fará mais falta, evidentemente, por último jogo contra o CRB. 971021493. Mande a sua mensagem de áudio, mande a sua mensagem de texto. Vale também a sua participação através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 27 mil, eu disse 25, mais de 27 mil inscritos no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Vamos com a participação da galera, é o Fala Galera, no Esporte em Debate desta terça-feira. Boa tarde, aproveitando que estou ouvindo aqui, Tigrão falando. Tigrão, tira o sapato do pé sem tirar a meia. Valeu, não se identificou, mas está registrada a sua participação, mas eu tenho aqui, ó. Eu acho que ele quis dizer o contrário, né? Luiz Carlos, é o Luiz Carlos, ô Tigrão. É, ele quis dizer o contrário, ele falou que eu tiro o sapato sem tirar a meia, aí todo mundo tira. Ele quis dizer que eu tiro a meia sem tirar o sapato. Isso. Mais uma. Fala, Boris. Opa, boa tudo tarde. bem? Aqui é o Robson do Nova Europa. Fala, Robson. Olha, eu vejo vocês falando do Bruno Mendes. Poxa, o Bruno Mendes, sou muito agradecido. O Bruno Mendes foi importante pro Guarani em 2012, 2018. Mas hoje ele tá lento. Poxa, não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um pivô. Pô, ele erra passes de 3 metros. Agora, nesse momento, o Bruno Mendes, ó, muito obrigado, pode ficar aí no seu cantinho. Que oportunidade, se eu fosse o técnico, só o ano que vem. Bruno Mendes, torce junto com a gente, porque ajudar eu acho que você não vai conseguir. Grande abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco, 971021493. Antes do intervalo, mais uma. Boa tarde, pessoal da Band aí. Sempre ouvindo vocês aqui durante o meu percurso voltando do trabalho, que é o Gustavo Balducci do Swiss Park. Fala, Gustavo. Estou indo agora pro campo. Vamos assistir o jogo aí mais uma vez, complicadíssimo. E é impressionante como o Guarani, quando vai chegando nessa fase final, começa a machucar jogador, a gente não tem peça à altura. Mas isso vai muito também do que a gente escolheu fazer, né? A gente reduziu a folha salarial no momento de contratar, né? Quando tinha a última janela de contratação. Trouxemos 6 ou 7 opções aí, que no final se tivessem trazido pelo menos 3 de um quilate maior aí, que estivesse jogando reserva numa Série A, com certeza a gente estava hoje brigando mais em cima e pelo menos mais uns 4 ou 5 pontos a gente tinha aí. Bom, vamos torcer, esse é o papel nosso. Um grande abraço para vocês aí, Tigrão, CH.
Grande abraço, tá bom? Valeu, Gustavo, um grande abraço para você. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, para você que tá no trânsito. Hoje é véspera de feriadão, tem muita gente que vai emendar para hoje, só volta na semana que vem. Então tá pegando a estrada, né, pelas principais ruas e avenidas. 971021493. Você gosta de emendar, né, Tigrão? Não posso. Eu não emendo mais, não. Ô Boles. Oi. Tem um amigo nosso aí que tem uma pequena, segundo o CH, ele tem uma pequena fábrica de chinelos. Ele emenda hoje, né? Amanhã é feriado, claro, então parou hoje. Aí emenda quinta, sexta, sábado, domingo, segunda é feriado. Sim. Ele emenda também e ele volta terça depois das 12 horas. Porque tem uma explicação tudo isso, né? Claro. Final de ano chegando, Sim, a indústria de calçados e chinelos Zorzin está trabalhando 24 horas. Para Então, atender ele os inúmeros pedidos, né? Ele fica para atender inclusive exporta, né? Calçados e chinelos para o planeta inteiro. 24 horas na produção, ele tem que dar atenção, Tigrão. Mas não é, ele deixa na mão do empregado. E você sabe que o porco engorda debaixo do olho do dono. E ele deixa lá, daqui a pouco dá BO. Né? Ele deixa, não sabe se a produção está bem dirigida, se as ordens de produção estão compatíveis com os pedidos, se a matéria-prima está sendo bem negociada. E ele já deu o pinote. Mas fazendo o chinelinho para ele, para uso dele, já está feliz. É isso aí, 971021493, participe e interaja conosco. Chegaram os frangos crocantes Seara, os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara, 100% frango e muito suculento. Irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada da Seara? Ainda não? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem ainda um processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Um abraço pro Robson Rossi, em Londres. 1-0 pro Guarani, tá ótimo. Opa, sensacional. Valeu, Robson, um abraço pra você em Londres. Manda aqui pra gente qual é o horário, qual é a temperatura atual aí na capital da Inglaterra, Londres, ouvindo pelo YouTube, pelo aplicativo. Robson, valeu, Robson. Posso dar um grande chute? abraço pra você. Chuta aí, Tigrão. Não, sem consultar no Google aí, perde a graça, mas na Europa já tá frio, né? Já. Eu acho que uns 5, 6 graus, hein? Rapaz. Eu acho. Vamos ver se o Robson confirma aí pra nós. Tá mandando um abraço pra todos aqui, boa jornada. Valeu, Robson, um grande abraço pra você. Vamos a um rápido intervalo, na sequência vamos falar da Macaca. A Ponte já iniciou a sua preparação pro jogo contra o Juventude. Sábado na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes, às 17 horas, o bicho vai pegar lá no Alfredo Jaconi, hein? Juventude joga hoje. Se o Juventude vencer hoje, ele pode conquistar o acesso em cima da Ponte, mas se não vencer, independentemente do que ocorrer no próximo sábado, não garante o acesso. Mas de qualquer maneira ficaria muito próximo. Então a Ponte está ligada no jogo de hoje. Pega o rebaixado Lanterna ABC, 9h30 da noite, lá em Natal, o Juventude. Fique ligado, já voltamos aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro Brasitone.com.br. É do Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes, lembrando aí a partida do turno entre Criciúma e Guarani lá em Criciúma, foi no dia 13 de julho, uma quinta-feira, começou às 20 horas, o Guarani com Pegorari, depois Álvaro, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo e Bruno José, depois Lucas Silva, João Vitor, depois Wenderson, Derek e Bruninho, depois Isaac, técnico era Humberto Louser. Criciúma, Alisson, Claudinho, depois Cristóvão, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes, Arisson, depois Thiago Marques, Maqueias, depois Rômulo, Felipe Mateus e Ítalo, depois Marquinhos Gabriel, Fabinho, depois João Carlos e o Felipe Viseu, técnico Cláudio Tencati. Quem apitou foi o Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas. O detalhe, o Guarani a 8 minutos de jogo, 1-0, gol do Bruninho, foi um belo gol, dominou já dentro da área, fez que foi chutar, deu um corte no lateral Claudinho, que passou lotado, ficou de frente para o goleiro Alisson, aí o Bruninho escolheu o canto e bateu 1-0. Aos 30 do primeiro tempo, o goleiro Pegorari sente lesão muscular, entra o reserva Álvaro, que veio do Bahia de Feira de Santana, passou pelo sub-20 do Guarani, foi a estreia do goleiro Álvaro. E no segundo tempo, 11 minutos, empatou o Criciúma com o gol do atacante Fabinho. E o Criciúma vinha que vinha. Antes da rodada, o Criciúma era vice-líder. O estádio estava lotado, o público 12.873 no primeiro turno em Criciúma. Criciúma 1, Guarani também 1. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Com B de bola, B de Bandeirantes, estamos de volta. O Esporte em debate. Agora são 17 horas mais 53 minutos. Já o Vladimir Catarino traz
as últimas informações da Ponte Preta. O Alexandre, nosso ouvinte, está perguntando, e o Everton ninguém fala? Falamos hoje do caso Everton na tela da Band, inclusive com a participação do Departamento de Jornalismo, através do repórter Everton Ramos, atualizando tudo sobre o caso Everton. Mas já o Vladimir vai trazer mais informações. Nosso amigo ouvinte, o Robson Rossi, lá de Londres, 3 horas a mais lá, então quase 9 horas da noite, 10 graus. Choveu o dia todo e ainda não está tão frio assim. O Robson mandou aqui pra gente, viu, Tigrão? Mas você viu que eu bati na trave, né? Sim. Pra quem aguentou 41,5 hoje aqui, no pico hoje, na região de Campinas, 41,5 no painel do carro. Impressionante. Eu passei ali pela Moraes Salles por volta das 13h30. 41 graus, registrei, coloquei até no meu Instagram, no @ Leandro Boles 2Ls e S, 41, viu, Tigrão? Que horas? 13h30. Mais tarde um pouquinho, subiu um pouco mais. Bom, vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, na rua Frederico Renganeschi, número 13, no Jardim Cristina. Tem ainda a mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, na Chácara Campos Elíseos e no Satélite Íris, na Avenida John Boy do Ló, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @aeropisos ou pelo WhatsApp 19 98315 0091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vladimir Catarino agora atualizando as últimas da Macaca. Fala aí, Vlad. Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, falando da Ponte Preta. Macaca que está respirando um pouco mais tranquila depois da vitória contra o Tombense, né? Se o jogo não foi satisfatório do ponto de vista técnico, o mais importante, claro, foi o resultado. A Ponte Preta, com os 3 pontos conquistados lá em Tombos, deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou na manhã de hoje, Boles, e já deu início à preparação. Próximo duelo dificílimo, né, contra o Juventude no próximo sábado às 5 da tarde. O Juventude está brigando pelo acesso, mas a Ponte tem condições e na próxima rodada já garantir a sua permanência na Série B, que é o que todo mundo quer pelos lados da Macaca. Para isso, a Ponte precisa no sábado vencer o Juventude e torcer por tropeço de pelo menos 2 dos 3 concorrentes que estão abaixo dela na tabela, que são Sampaio Corrêa, Chapecoense e Tombense. Mas quem falou na representação da equipe foi o Elvis, que foi o grande herói, né, o grande nome, ao lado do goleiro Felipe Garcia do Tombense, na vitória sobre a equipe do Tombense com gol marcado de falta. O Elvis fala exatamente sobre esse momento da Ponte Preta e sobre o sentimento que ficou após a vitória sobre o Tombense. Primeiramente o sentimento de alívio, né? A gente estava procurando bastante essa vitória, infelizmente essa caminhada negativa que a gente estava tendo, mas graças a Deus no sábado a gente conseguiu reverter esse quadro e eu tenho certeza que a gente vai finalizar o campeonato muito bem aí, conseguir manter a Ponte Preta no lugar que ela começou, né, que é a Série B. Esse Elvis que tem propostas, né, tem sondagens pelo menos para deixar a Ponte Preta para a próxima temporada. O Paysandu demonstrou interesse, o próprio Vila Nova, mas a Ponte e o Elvis já disseram que essa conversa fica apenas após o término da Série B. Ele comenta, o Elvis, sobre como encarar esse momento adverso da Ponte. Convenhamos, já foi mais adverso, né? O time esteve na zona do rebaixamento, agora saiu dela. Mas o Elvis fala sobre esse momento complicado da Ponte Preta lutando contra a parte de baixo da tabela. Acho que nesse momento a gente tem que ter calma, tem que trabalhar, falar pouco, trabalhar bastante. Até porque quando você também está muito bem, você não é o melhor time, não é o melhor jogador. Quando você também está mal, você também não é tudo isso de ruim que as pessoas falam. Então a gente tem que manter sempre naquela linha do equilíbrio e trabalhar bastante para poder recuperar, poder reconquistar os resultados. E aí a partir daí a confiança vai voltando e a gente vai conseguir terminar o campeonato muito bem.
fora de campo, né, Boles? Tem a questão do Elvis, atacante que negocia a sua rescisão contratual com a Ponte Preta. Ele foi acusado por 2 mulheres de importunação sexual e também de agressão. O fato teria acontecido na cidade de Paulínia. A Ponte Preta disse que não vai se manifestar sobre o assunto porque é um assunto, lógico, de foro particular do jogador. Segundo a Ponte Preta, não envolve a instituição essa questão, esse problema aí do Everton sendo acusado por 2 mulheres. É a Macaca que para a partida contra o Juventude vai ter força máxima, nenhum jogador está suspenso, mas tem que tomar cuidado com os cartões amarelos, né? Estão pendurados aí com 2 cartões amarelos o Arthur, o Fábio Sanches, o Felipinho, o Gé, o Everton e o Luiz Felipe. Caso eles sejam punidos com cartão amarelo na partida contra o Juventude, ficam de fora contra a equipe do CRB na última rodada, mas claro, né? Entre buscar a vitória contra o Juventude, quem sabe já garantir a permanência na Série B nesta partida e tomar cartão, o jogador vai sim priorizar a busca pela vitória, a busca pelos 3 pontos, depois ver essa questão do cartão. É a Ponte Preta que se representou hoje e só pensa no Juventude. Boles. Bom, pontualmente às 18 horas, este boletim do Vladimir foi gravado, mas agora ele participa conosco ao vivo. Eu pergunto para você, Vladimir, tem alguma novidade em relação ao caso Everton? O jogador prometeu se manifestar em relação a tudo isso que ocorreu. Alguma novidade, Vladimir? Um abraço para você, confirmando 18 horas. 18 horas, meu caro Leandro Boles, ouvintes ligados aqui no Esporte em Debate, por enquanto não, viu, Boles? Por enquanto ainda não há uma manifestação, pelo menos oficial, por parte do jogador. Claro que isso deve acontecer a qualquer momento, porque o Everton foi acusado por 2 mulheres de importunação sexual e também de agressão. Uma situação muito complicada, né, envolvendo o jogador. Ele ainda está ligado à Ponte Preta, não teve o seu contrato reincidido, mas ainda faz parte do grupo da Ponte Preta, pelo menos de forma oficial, e esta acusação aconteceu dessas mulheres em um evento na cidade de Paulínia. Na verdade, foram 2 oportunidades, 2 eventos, um na quinta-feira da semana passada e um outro evento no último final de semana. Inclusive, as 2 mulheres já realizaram um exame de corpo de delito para identificar e realmente concluir ou não pelas lesões. Por enquanto, a Ponte Preta não se manifestou, afirmou que também não vai se manifestar, exatamente porque a Ponte afirma ser um assunto de cunho pessoal do jogador, e o Everton Felipe ainda não se manifestou. Os seus advogados dizem que ele vai se manifestar apenas em momento oportuno. A gente fica no aguardo para saber as atualizações desse caso, mais um caso polêmico envolvendo o jogador da Ponte. Boles. Já vamos comentar a Ponte Preta, mas o Guarani já está definido e escalado. Já tem Carlos Batista, Vladimir Catarino com a escalação do Guarani, com novidades para o jogo de daqui a pouquinho contra o Criciúma. Foi aquilo que eu disse, por volta das 18, 18:01, 18:02, o Vladimir Catarino iria trazer a escalação do Bugrão. A escalação já está definida, a equipe bugrina, Vladimir. Já na pedra, meu caro Leandro Boles, ouvintes do Esporte em Debate. Guarani pronto para pegar a equipe do Criciúma, escalada pelo técnico Humberto Louser. E para variar, a gente acertou mais uma vez, né? Exatamente aquela escalação que havíamos passado na nossa primeira participação, confirmada pelo técnico Humberto Louser. Com mudanças, né? Não tem hoje o Alan Santos na zaga, não tem o Matheus Barbosa no meio campo, também não tem o Bruno José no ataque. Então, Guarani escalado com 1 para o goleiro Pegorari, Diogo Matheus, ao lateral direito, capitão do time 13, a dupla de zaga com o Lucão com a camisa 3, Alvarinho 14, na esquerda Mike meia dúzia. Meio campo com o Anderson 23, Matheus Bueno 18, Bruninho 27, no ataque Iago Teles 37, Derek 11, João Victor 19. Repeteco do Guarani de Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão com a camisa 3, Alvarinho é o 14, com a camisa meia dúzia o Mike. Meio campo de Wenderson 23, Matheus Bueno 18, Bruninho 27. Ataque para Iago Teles 37, Derek 11, João Victor 19. No banco vão estar à disposição do Humberto Louser, o Douglas Borges, Pablo Tomás, Robinho, Bruno Mendes, Lucas Silva, Lucas Araújo, Lucas Adel, também Bernardo, o Gustavo França, Valber, Kaique e Regis. Esse é o Guarani, Boles. Beleza, daí portanto o Guarani definido e escalado, já vamos comentar também. Alô, amantes de churrasco, vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram em Campinas.
A Meats Beef Casa de Carnes possui uma equipe preparada para te atender e te proporcionar os seus cortes favoritos. E se você já está procurando um churrasqueiro profissional para fazer do seu evento um sucesso, a Meats Beef também oferece esse serviço. Com nossos especialistas na grelha, o seu churrasco será inesquecível. Ao nos seguir no Instagram, no @MeatsBeef Casa de Carnes, você ganha um desconto especial em sua próxima visita. Não perca esta oportunidade. Para mais informações, ligue no 19 3294 7003. 3294-7003 e venha nos visitar. Fica na Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Meats Beef. Vamos voltar com os nossos comentaristas para falar sobre a Ponte Preta. Vamos lá, CH, você ouviu atentamente as informações do Vladimir Catarino, aquela dúvida em relação ao jogo contra o Juventude, jogadores pendurados, o caso Everton. Fique à vontade para discorrer sobre o tema Ponte Preta no programa de hoje. Sobre o Everton é caso de polícia, né? Tem que ser apurado e é lamentável, né? O Everton que não tem nenhum problema na sua ficha corrida como atleta de futebol. Eu não me lembro nenhum caso polêmico, teve agora, vai ter que se explicar. As provas contra ele são bastante contundentes. E agora isso é caso de polícia, a gente lamenta tudo isso que está acontecendo. Ele que vem aí de um drama, a contusão que teve jogando pela Ponte no tornozelo, antecipou a sua saída da Ponte, provavelmente o encerramento da sua carreira, e tudo que está acontecendo a gente lamenta muito. Mas a polícia tem que apurar e vamos aguardar o que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos. Sobre a Ponte, eu acho que tem que ficar para trás a vitória do Tombense e o foco total no Juventude, que joga hoje contra o ABC. Eu não descartaria a partida mesmo sendo fora de casa. Sabe por quê? Porque o ABC e o Londrina, já rebaixados, complicaram a vida do Juventude recentemente no Jacone. E a Ponte pode complicar, por que não? Então eu não descartaria essa partida não, eu jogaria para tentar vencer o jogo, porque se a Ponte vence, e é possível isso acontecer, pouco provável, mas é possível, a Ponte praticamente se livra de qualquer possibilidade de descenso. Ainda mesmo vencendo, ainda tem que ter uma combinação de resultados para não precisar do último jogo, mas seria um passo importantíssimo. Portanto, mesmo com os pendurados, que eu colocaria todo mundo para jogar, devidamente cada um avisado, não é? Principalmente para terminar o jogo com 11 jogadores, e o principal a ser avisado tem que ser o Gé, que tem apresentado muita irritação, talvez seja o problema depois da sua cirurgia, da sua contusão. A gente até entende, mas desde que não prejudique o time. Esse comportamento reto e com calma ele tem que ter. Nesse momento importantíssimo que o time precisa dele. Partida complicada, todo mundo sabe disso, e a tendência é que o treinador repita a escalação do último jogo, que se fizer vai ser extremamente coerente, porque foi assim que a Ponte construiu, de maneira tática, de estratégia, de atuação, de vontade, a última vitória que tirou a Ponte da zona do rebaixamento. É mais ou menos por aí, não tem que inventar muita coisa não, viu, Boris? Tá certo. Bom, ô Tigrão, há uma indagação para você, uma colocação, e o ouvinte pegue a sua colocação, seu comentário ao Carlos do Jardim do Lago. Seu Tigrão, termina de falar do Eliel, que não é jogador de beirada, e do Gé, amador que arruma confusão fácil. O VAR sábado deu uma força, porque ele encostou o bico da chuteira no rosto do adversário. Ninguém aconselha ele no bolso? Carlos do Jardim do Lago. Mensagem para você, Tiger. Ô Carlos, um abraço para você, a todos aí do Jardim do Lago. Vou responder bem rapidamente, que hoje o programa é curtíssimo, em função do jogo do Guarani às 7h. Eu acho que toda vez que o Eliel joga longe do gol, a Ponte joga com 10. Eu explico de novo. Todos os gols que o Eliel fez foram de dentro da área ou da pequena área. É um jogador tipicamente de finalização. E toda vez que ele fica se acotovelando e brigando pelo mesmo espaço com o Gé, nenhum dos dois joga. E a prova disso nós vimos no sábado, lá em Tombos, onde o Pablo Diego jogou mais aberto, o Gé mais centralizado e a Ponte chegou mais.
Isso quer dizer que a culpa é do Eliel? Não. O Eliel está mal posicionado. Eu acho que jogar, nesse caso aí, com 2 centroavantes, não é essa orientação. O centroavante é o Gé. Então o Eliel é orientado a jogar aberto, correndo atrás de lateral. Matou o Eliel. Ele é um menino que fez mais de 20 gols no Sub-20, no último Campeonato Paulista Sub-20, dentro da área. Jogador tipicamente de conclusão. Ele não é pivôzão, ele não é referência, ele não é jogador que faz parede, mas ele é um cara que enfia para dentro da pequena área. Os 2 últimos gols que ele marcou foram contra o Londrina, pequena área, 1-0 para a Ponte. Contra o Ceará, 1-1, pequena área. Lá no Ceará, a Ponte perdia, ele empatou o jogo de cabeça, apanhando um rebote do goleiro, entrou como um bólido. Agora, se ele está lá aberto, pisando na linha lateral, como é que ele chegaria nessas 2 bolas? O gol contra o Londrina, lembro para vocês. O Paulo Baia virou uma bola da esquerda, gol de entrada. Da esquerda para a direita, lá do outro lado, uma linda virada de bola. O Mailton matou, acabou acomodando, deu um tapa na frente, buscou o fundo, ganhou do marcador e cruzou na pequena área. O que é que fez o Eliel? Dividiu com o goleiro e com o último zagueiro. Se ele tivesse lá onde estava o Mailton, ou lá onde estava o Paulo Baia, que virou da esquerda para a direita, ele teria feito o gol? Simples assim. E o Gé, ele tem que entender que a várzea foi um momento romântico da vida dele. Hoje ele está no profissionalismo. E no profissionalismo tem que ter um pouco mais de postura, um pouco mais de disciplina e mostrar um pouco mais de equilíbrio emocional. Se a cada cartão amarelo ele recebeu uma multa, talvez ele tenha a memória um pouco mais refrescada no momento em que vai fazer bobagem dentro do campo. Ô Tigrão, rapidinho, gostaria também da sua opinião. Falamos hoje com o Gleger e com o CH na tela da Band sobre o caso Everton. Gostaria de ouvi-lo também. Afinal de contas, a manchete é aquela: jogador da Ponte Preta, se está jogando ou não é uma outra situação. Não estava atuando, né? Naquele momento ele estava com a sua vida particular. Mas eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso, Tigrão. É mais para programa policial do que para programa esportivo. Eu lamento profundamente se houve assédio ou importunação sexual e se houve agressão e as provas são contundentes, ele tem que se defender agora. Simples assim. Eu gostaria de não dizer o Everton é isso, o Everton é aquilo, porque o Everton é um isso, que ele é um aquilo. Eu não vou fazer isso. De forma nenhuma. Até porque eu não tive acesso aos autos, ao inquérito que já deve ter sido instaurado, e em cima disso aguardo maiores detalhes. Lamento que o jogador, que é uma figura pública, se exponha dessa maneira, não é? E tenha um problemaço agora pela frente para resolver junto à justiça. Lamento profundamente. Agora, eu não vou formar... Primeiro que eu não sou juiz de direito, nem delegado de polícia que preside o inquérito. Não sou eu que vou fazer isso. Vou aguardar a apuração de provas, a oitiva das testemunhas e das partes envolvidas, e depois a justiça e a própria polícia, primeiro a polícia na conclusão do inquérito, e depois a justiça, se for oferecida a denúncia, que se manifestem. O nosso negócio aqui é bola rolando, e com bola rolando, em função de uma fatalidade, de uma fratura horrível que ele sofreu lá em Brusque, infelizmente. Claro que originado pela fratura, mas o Everton ficou devendo e o custo-benefício dele foi muito ruim. Lamento tudo isso e paro por aqui. Já já eu quero também a opinião do Gleger sobre a Ponte Preta, mas antes eu tenho um recado da Renova Piscinas, uma empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Sebrap, que é o melhor da América Latina, além de trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. Ah, mas se é de reforma que você precisa, pode contar também com a Renova. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado
também no pós-venda. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você também pode ter mais informações através do celular 19 98831 3199 98831 3199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscina. Gleger, rapidinho sobre a Ponte Preta e as notícias de hoje. Gleger, boa noite. Boa noite para você, Bolis, a todos da equipe. Boa noite ao ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Deixa eu mandar um abraço aqui antes. Júnior Cabrino, né, tá mandando aqui uma mensagem, tá ligado aí na Rádio Bandeirantes. Boa. Grande Cabrino. Fera Júnior demais. Cabrino, parceiro, tá ligado aí, tá mandando um abraço pro Batistão. Batistão que já tá lá na cabine do Brinco lá já. Daqui a pouquinho vai ter o Guarani contra o Criciúma. Um abraço, Júnior Cabrino. Olha, ô Bolis, a gente tá ouvindo aí, mas assim, primeiro dizer uma coisa, né? A dificuldade da Ponte, ela é tremenda, ela é imensa, porque vai enfrentar um time que tá brigando por uma das vagas, tá brigando pelo acesso, tá brigando tá brigando, é claro, o Juventude, né? Tá brigando pelo acesso, e é um jogo dificílimo, porque tá jogando em casa, e você tava fazendo umas contas aí hoje, lá no programa Os Donos da Bola, né? Que às vezes, dependendo do resultado de hoje, o Juventude, na próxima partida, se ele vencer a Ponte, ele decreta o seu acesso. Então, assim, olha para você ver o tamanho da dificuldade. Agora, a Ponte não tem que pensar isso, né? Ela foi lá para Tombos, a Tombense estava numa sequência invejável, né? Com vitórias convincentes e tal, e aí a Ponte foi lá, surpreendeu, fez um bom jogo, porque isso a gente tem que dizer realmente, não vinha jogando bem a Ponte. E independente se o gol foi uma falha do goleiro, se foi de bola parada, isso não interessa, isso não importa, futebol é bola na rede. E a Ponte ganhou o jogo e trouxe 3 pontos para Campinas. Agora é a mesma coisa. Por exemplo, a gente estava falando a questão de estratégia de jogo, né? Como que o João Brigatti deve armar o time para enfrentar o Juventude? Eu, por exemplo, manteria a mesma estratégia exercida lá em Tombos. Indo para cima, buscando o resultado, né? Porque precisa, e a responsabilidade do acesso, jogando em casa, o Juventude vai estar pressionado no bom sentido, né? Porque quem não quer uma pressão como essa, de buscar o acesso, né? De uma vitória te dar essa condição. Então, mas essa pressão, a Ponte tem que fazer reverter ao seu favor, para botar pressão no time de Caxias, para tentar vencer. Quem vai escalar, se vai escalar A, B ou C, qual esquema vai utilizar, isso aí é o João Brigatti que tem que escolher. O que vai valer para essa partida é a determinação, é a garra e aquilo tudo que vem fazendo o time. Então eu acho que dá sim para chegar lá e surpreender. Dá sem dúvida nenhuma. Chega lá, surpreende. Nós já vimos aí o próprio Londrina, o Ituano, engrossando a sopa lá pro lado do Juventude. Por que não a Ponte, então? E a importância dessa partida para a Ponte Preta, ela trazendo 3 ou 1 ponto lá de Caxias, é grandiosa, porque ela está lutando contra o rebaixamento. E o Juventude, claro, lutando pelo acesso. Então eu acho que dá sim, dá para tentar surpreender, independente da escalação. Eu quero ver uma Ponte aguerrida, uma Ponte em cima do Juventude, buscando o gol a todo momento, porque ela tem condição e qualidade para isso. Rocha Autopeças, 31 anos, encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a segurança sua e a de todos. Vai viajar? Feriadão prolongado? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. 18 e 17. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Green Friday Sócio Campeão Guarani Futebol Clube. Atenção, nação bugrina, chegou a hora de se tornar um sócio campeão e aproveitar um desconto imperdível. Somente no mês de novembro você garante 25% de desconto nos planos Vitalícia, Tobogã e Tobogã Inferior. E tem mais, novos sócios ainda levam uma camisa exclusiva adquirindo o plano anual pelo cartão de crédito. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse sociocampeão.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, lembrando aí essa rodada aí, a 36ª, começou na sexta, Vila Nova 4, Londrina 1, Londrina rebaixado. Tivemos ainda na sexta, na Ilha, Sport 0, Atlético Goianiense também 0. No sábado, Ituano 2, Sampaio Correia 1, Chapecoense 2, Botafogo 0, Avaí 1, CRB também 1, Tombense 0, Ponte 1. No domingo, Ceará 2, Mirassol 0, Novo Horizontino 1, Vitória 2, Vitória subiu. E hoje, além de Guarani e Criciúma, às 19 no Brinco, 21h30 no Frasqueirão em Natal, ABC e Juventude. Lembrando que sábado agora, penúltima rodada, 17 horas em Caxias, Juventude Ponte. E no domingo, dia 19, 15h45 no Brinco, Guarani e ABC. E a última rodada, dia 25, sábado, todo mundo na Série B, jogando às 17 no majestoso Ponte e CRB, lá em Goiânia, Atlético e Guarani. Olha, eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil joga quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília, no Metropolitano, em Barranquilha, Colômbia e Brasil. E terça-feira que vem, dia 21, Maracanã, Brasil e Argentina, em detrimento das eliminatórias para, por enquanto, o Brasileirão, que só volta lá para o dia 24 de novembro, mas teremos uma partida atrasada sábado agora, de 18, sábado, dia 18, na Arena Castelão, Fortaleza e Cruzeiro. E na quinta-feira da outra semana, dia 23, 21h30, Maracanã, Flamengo e Bragantino. Depois tem toda uma rodada no final de semana, que vai começar dia 24, partida antecipada, dia 24, sexta-feira, 21 horas, Corinthians e Bahia. Antecipado devido às eleições que vão ocorrer lá no Corinthians. Aqui na Bandeirantes, você ficou em Dia com a Bola. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Debate. Leandro Bolle. Vamos para a parte final do Esporte em Debate. É o seguinte, hein? Para tudo. Agora para a gente falar sobre a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute, a segurança da nossa família é prioridade máxima. Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui, ó. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. São mais de 50 anos no mercado desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rapidinho, CH, Tigrão e Gleger no pique. Eu quero a opinião de vocês em relação à escalação do Guarani. Para você que está chegando agora, o Bugrão já está pronto, definido e escalado para o jogo de daqui a pouquinho, que terá a narração de Carlos Batista. Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alvarinho e Mike, Matheus Bueno, Wenderson e Bruninho, João Vitor, Iago Teres e Derek. E aí, CH? Surpreendente, né? O Wenderson de meio campo, Iago Teres como titular, eu não faria isso. Gostei do Alvarinho na zaga, mas a solução para o meio campo, tomara que o Wenderson vá muito bem, sorte a ele, mas eu não faria dessa maneira e nem o Iago Teres de começo. E para você, Tigrão, que estará na transmissão já ao lado do Gleger Zorzinho nos comentários, Tiger. Para mim errou. Para mim errou, o Wenderson não joga há muito tempo. E eu tenho que dizer o seguinte, né? A não ser que o Lucas Araújo tiver com algum problema físico. Mas ele está no banco. Foi a primeira providência que eu tomei aqui, conferir também o banco. É um cara que a gente vem discutindo até a titularidade dele, depois da partida que ele fez espetacular lá em Mirassol, sendo eleito o craque do jogo. Não seria a hora do Lucas Araújo virar titular, mesmo sem ter problema com o Matheus Bueno e com o Matheus Barbosa. Agora, não joga o Matheus Barbosa de última hora, ele vem de Wenderson, nada contra, até já elogiei muito esse jogador. Quando estreou no time do Guarani, ele fez um gol lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, Campeonato Paulista, mas o Guarani perdeu o jogo, 2-1. Agora, quanto tempo que ele não joga? A não ser que tenha voado nos treinamentos, mas a princípio, tanto ele quanto o Iago Teles, que é um cara de beirada barra área, eu não escalaria. Mas quem somos nós para discutir com quem tem a responsabilidade de escalar e que viu os treinamentos durante 10 dias? 10 dias. Guarani jogou a última vez na sexta-feira retrasada. 11 dias hoje. Vamos acreditar, tomara que dê certo, mas na teoria eu não faria. O Wenderson não joga 9 jogos, a última partida entrou no segundo tempo contra o Sampaio Correia fora de casa. E para você, Gleger? Então, eu não gosto muito de ficar analisando aqui, falando, tá certo, tá errado, né? Porque o cara que treina o time, o cara tá lá, o Tigrão acabou falando agora, faz 10 dias que o cara tava lá, treinou. O Batista trouxe diversas possibilidades, né, que ele fez nos treinamentos, né, as informações. Agora, por exemplo, do Wenderson, é compreensível, porque nós, inclusive, o Boles, estávamos hoje lá, eu, você e CH nos Donos da Bola, e nós falávamos, quem que vai ser o primeiro volante? Quem que vai ser o homem da marcação? Quem que vai ser o cara que vai substituir o Barbosa, que era o primeiro volante ali, proteção de primeira linha? O Bueno? O Lucas Araújo, eles não têm característica de primeiro volante, então é compreensível por quê? Porque o Humberto precisa de uma contenção um pouco mais, até para soltar um pouco mais o Bueno, coloca um primeiro volante de origem, né? Não fica improvisando, porque o jogo é pesado, é complicado, é duro, é difícil, e por esse aspecto eu acho que, assim, é plausível. Uhum. Mas faz tempo que o Wenderson não joga. Ok, mas uma hora vai ter que jogar, tá no elenco, não tem que... Se tá no elenco, tem que estar pronto, tem que estar preparado, né? E na frente, também, né? Tá escalando aí o Iago Teles. É só olhar as opções, né? Só olhar as opções. Gustavo França? Qual que é o menino lá? O outro lá, o Pablo... Tomás. Pablo Tomás? Então eu acho que ele escolheu, deve ter escolhido quem treinou melhor. E pra mim, cara, que Deus abençoe o Guarani, que possa vencer o jogo. O Iago Teles também é a primeira dele como titular desde que chegou ao Guarani. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Já tem Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, 7 da noite, a bola rola para Guarani e Criciúma. A Black Friday Uesco continua rolando e vão ser muitos prêmios incríveis durante todo o mês de novembro. E você já conhece a furadeira de impacto WS2558K2? Com motor brushless, é a melhor escolha na busca por maior durabilidade e potência. E se você busca por mais dinamismo, também essa furadeira de impacto faz parte da linha 12 volts da Uesco, onde as baterias e carregadores são intercambiáveis entre todas as ferramentas da linha. Conheça também a nova furadeira de impacto WS3179 da Uesco, 800 watts de potência e mandril de 13 milímetros, que garantem toda a força e performance que você busca na hora de perfurar. Ergonômica, ela garante um trabalho bem feito, rápido e fácil. Participe agora da Black Friday Uesco. Acesse o Instagram da Uesco pelo usuário @Uesco_Brasil. Seguir o perfil, curtir o post oficial da promoção, que vai estar fixado no feed. Marcar um amigo, depois acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday, preencha o formulário, gire a roleta e pronto. Aí é só torcer. Responde na lata. Com CH, Glegger e o Tigrão, ídolo do Atlético Mineiro. Eu começo com você, CH. Diego Tardelli indica pelas redes sociais retorno aos gramados em 2024. Você acha que o atacante ainda tem lenha para queimar no futebol do Brasil? Não. E você, Tigrão? É pro time de Master ou pro time profissional? Ele não indicou o time, né? Mas pela idade... Se for no Master, maravilha, vai ser uma atração.
Se for no Master, eu quero ele no meu time. Pode vir aqui e joga com o Gleger. Tem a mesma idade. Agora, para jogar de alto rendimento, então vamos botar o Gleger para pegar também no gol aí, que ainda pega. Não dá mais não. E para você, Gleger? Não. Qual o seu ataque ideal para a seleção brasileira? Eu continuo com você, Gleger Zorzinha. O ataque? Sim. Nossa, cara, tá difícil. Que pergunta difícil, hein, cara? Então vai pensando aí. Tigrão, para você, Tigrão. Joga num 4-4-2 e bota o Vinícius Júnior e Hendrick na frente. O restante não tá jogando nada. Já pensou, Gleger? Eu acho que por aí, Vinícius Júnior, Hendrick. E eu, por exemplo, eu teria convocado, inclusive na convocação eu disse que eu teria convocado o Marcos Leonardo dos Santos. Mas não foi convocado, então eu vou ficar com o Tigrão, 4-4-2, só 2 atacantes. E para você, CH, qual o ataque ideal para a seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina? 3 atacantes, Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior. Romero entra no top 10 de artilheiros do Corinthians neste século. Qual é o conceito do atacante? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, Gleger Zorzin? Ruim. E para você, Tigrão? O Zorzinho tá mal-humorado. Foi na lata, hein? É horroroso, ele não é ruim. Eu não vou dar péssimo porque, né, vou respeitar, mas ruim. Na lata. Top 10, Zorzinho. Regular. E pra você, CH? Isso é uma brincadeira, uma pergunta dessa num programa tão importante como esse. Eu vou respeitar a pergunta e vou responder ruim porque eu tô de bom humor. Entendi. Então, um grande abraço para você, permaneça de bom humor, curta a sua terça-feira e o feriadão, viu, CH? Se Deus quiser. Um abraço a todos, até amanhã. Gleger e Tigrão, até daqui a pouquinho na transmissão. Valeu, Gleger, valeu, Tiger. Valeu, bela apresentação aí, até daqui a pouco. Até já, na jornada. E o Gleger tá jantando no ar, masca que nem aqueles cabritão velho. Não. Tô nada. Tchau, galera. Um grande abraço. Obrigado à nossa equipe técnica, a você que esteve conosco. Na sequência, vem aí Carlos Batista. Tem Guarani, Criciúma, Série B, reta final. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.